Boa noite, tudo bom? Hein? Tudo. E você? Tudo. Ensaiamos, deu tudo certo. Olha que beleza. Graças a você. Ah, que isso. Você se esforçou e deu tudo certo. Aqui, tá tudo bem aí? Tudo tranquilo. Olha só vou pedir para você lembrar de clicar em cima, Flávio, no ao vivo, para a gente controlar o tempo. Tá, já tá. Eita! Então tá bom. Boa noite para quem está chegando agora, Juliana. Eu queria lembrar vocês que hoje o Flávio, na verdade, é o nosso convidado, né? O som tá muito alto, Flávio? Eu coloquei Um uma pouquinho, musiquinha mas... de. Não, não, tá bom. Deixa eu... Tá dando para ouvir a musiquinha? Não, Não? Agora... Porque lá no Suave Caminho, a gente sei. sempre tem às terças-feiras o senhor Francisco. E ele Uhum. fica tocando pra gente para fazer a ambientação, né? Antes de começar. E aí, de vez em quando, a gente coloca uma musiquinha também antes da palestra aqui começar. Sempre Mas aí, bom. eu lembrar para quem está chegando agora, a Ana, a Ju, que na verdade o nosso convidado é o Flávio Rangel. Ô, Flávio, eu não sei o que significa as siglas da sua casa lá. O que significa o OSA? É, obra social Antônio de Aquino. Ah, é de Macaé? Não, é aqui de Rio das Ostras. Antônio de Aquino é de Rio das Ostras? É ali no Marileia. Ah, é uma ali na Valença? Ou Isso, Vassoura? Ah, é é, uma casa Valença. nova. Tem assim, uns 3 anos, 4. 4 anos. Pertinho da minha casa. É. Oi, Val. Então, olha só, já são 7 horas em ponto. Eu queria falar, Flávio, eu vou fazer o seguinte: eu vou ler a página de ambientação e aí eu faço a prece inicial e depois eu te apresento e aí você fala um pouquinho de você para a gente poder começar, tá Ah, bom? ok. Então eu escolhi, deixa eu abaixar o som aqui agora. Eu peguei o livro Pão Nosso e aí abri na verdade não, né? Porque ele está aqui no computador. Eu pedi para o meu pai escolher um número de 1 a 180, que são 180 mensagens. Meu pai escolheu a 179. Então vamos ver o que a espiritualidade preparou aqui para gente. E aí a mensagem diz o seguinte: entendamos servindo. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos. Isso está lá em Paulo, quem disse isso foi Paulo, está lá em Tito, capítulo 3, versículo 3. O martelo realmente colabora nos primores da estatuária, mas não pode golpear a pedra indiscriminadamente. O remédio amargo estabelece a cura do corpo enfermo. No entanto, reclama ciência na dosagem. Nem mais, nem menos. Na sementeira da verdade, igualmente, é indispensável não nos desfaçamos em movimento impensado. Na terra, não respiramos num domicílio de anjos. Somos milhões de criaturas no labirinto de débitos clamorosos do passado, suspirando pela desejada equação. Quem ensina com sinceridade, naturalmente aprendeu as lições, atravessando obstáculos duros. Claro que a tolerância excessiva resulta em ausência de defesa justa. Entretanto, é inegável que para educarmos a outrem, necessitamos de imenso cabedal de paciência e entendimento. Peraí. Tá. Paulo,
incisivo e enérgico, não desconhecia semelhante realidade. Escrevendo a Tito, lembrava as próprias incompreensões de outra época para justificar a serenidade de que nos deve caracterizar a ação a serviço do Evangelho Redentor. Jamais atingiremos nossos objetivos torturando chagas, indicando cicatrizes, comentando defeitos ou atirando espinhos à face alheia. Compreensão e respeito devem preceder-nos a tarefa em qualquer parte. Recordemos nós mesmos na passagem pelos círculos mais baixos e estendamos braços fraternos aos irmãos que se debatem nas sombras. Se te encontras interessado no serviço do Cristo, lembra-te de que ele não funcionou em promotoria de acusação, e sim na tribuna do sacrifício até a cruz, na condição de advogado do mundo inteiro. Bonita essa mensagem, né? Então vamos, quem quiser, fechar os olhos. Vamos aí procurar um cantinho no nosso coração para a gente se conectar com a espiritualidade amiga. Vamos inspirar profundamente, serenando a nossa mente, que tantas vezes está turbulenta de pensamentos, de preocupações. Vamos imaginar o nosso Mestre Jesus diante de nós, estendendo os braços. Queremos, Mestre Jesus, amigos espirituais, os nossos mentores da Casa Suave Caminho, que estão sempre conosco, nos amparando, nos ajudando. Queremos agradecer por essa oportunidade que estamos tendo de continuar estudando a doutrina de Jesus, o Evangelho de Jesus em sua plenitude, mesmo em tempos difíceis em que a presença física não é permitida, mas que a mensagem de amor, que é o mais forte que sabemos, pode estar ainda sendo disseminada e propagada por todos os cantos. Mesmo que virtualmente, estamos tendo a oportunidade de nos alimentarmos espiritualmente. Sabemos que o espírito, que o corpo precisa do seu alimento físico, mas não podemos nunca nos esquecer do alimento espiritual, principalmente nesses momentos de pandemia, onde o nosso psicológico, o nosso emocional encontra-se muito abalado. Que no estudo da noite de hoje, o nosso irmão Flávio possa ser envolvido pela espiritualidade amiga, para que ele transmita para nós os seus estudos de forma clara e que possamos compreendê-las e colocar em prática em nossos dia a dia. Pedimos permissão para dar por início o estudo da noite de hoje. Fica conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Então, para quem não conhece, esse é o Flávio Rangel. Ele é nosso amigo lá de Rio das Ostras, trabalhador da Casa Antônio de Aquino, que fica lá no Marileia. E hoje ele trouxe o tema para a gente que vai ser influência espiritual. Certo, Flávio? Certo. Então, se apresenta, Flávio, fala um pouquinho de você e depois você já pode ingressar aí nos seus estudos. Lembrando que a gente vai ter, em média, aí uns 50, 45 minutinhos, porque depois eu quero dar um recadinho no final, tá bom? Ok. Fica à vontade. Boa noite a todos, então. É uma alegria a gente estar aqui mais uma vez, né? Estudando essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e consola. Agradecemos também a Jesus a oportunidade e que Ele nos abençoe a todos na noite de hoje. O nosso estudo, falar sobre a influência espiritual, no meio espírita, é um lugar comum, porque aprendemos que os espíritos eles
eles fazem parte da nossa vida. Mas ao longo da humanidade não foi sempre assim, né? Nós somos, como como todo cristão, nós somos espiritualistas. O espiritualista é aquele que crê na imortalidade da alma. Nós somos seres que possuímos uma alma e essa alma é imortal. A questão é que ao longo da história da humanidade ficou muito vago como é essa vida do espírito, né? Então aprendemos durante muito tempo que Deus nos criou, né? E nós possuímos uma alma, essa alma tem uma destinação, e também, segundo a doutrina cristã, Deus criou os anjos, né? O anjo da guarda, os anjos da maneira geral, e os chamados espíritos malignos, né? Os espíritos diabólicos, o chamado próprio diabo, como se fosse uma criação divina. Então, isso é comum na doutrina cristã. E quando o corpo morre, essa alma sobrevive, e ainda segundo essa doutrina, qual a destinação então dessa alma? Ela vai para o céu, se ela foi uma alma que cumpriu as leis de Deus, né? Ou então ela vai para o inferno, e aí depois, no século XVII, a própria igreja criou o purgatório, lá no concílio de Florença e Trento, né? Sendo muito rigoroso, né? A pessoa não tem alternativa, visto que todas as pessoas pecam e estavam destinadas ao inferno, segundo a doutrina cristã. O purgatório era um local de sofrimento e de purificação, que a alma lá ela poderia alcançar o céu. Né? Mas, para nós, ao longo da história da humanidade, isso sempre ficou muito vago. Né? Mas e aí, qual é a vida? Como é que é a vida no céu? Qual é a vida no inferno, de sofrimento, a vida no purgatório? Então, a doutrina espírita ela veio esclarecer de modo muito claro, né, como o Kardec sempre coloca, usando o bom senso e a razão, né, porque faz sentido, não é a questão de eu querer convencer quem não acredita. Né? É uma questão lógica, você raciocina e você chega no final de você estudar, você fala assim, poxa, isso faz sentido, porque realmente faz. Né? Porque quando você aplica o bom senso e a lógica, não tem como você negar. Você pode até não acreditar, é um direito de cada um, né? Que coisas que não foram bem claras ao longo da história, essa doutrina, né, a doutrina espírita, ela veio esclarecer. Primeiro a gente compreender assim, poxa, se Jesus afirmou que Deus é infinitamente bom, justo e misericordioso, como é que ele cria filhos diferentes? Ele cria nós, que somos espíritos, cria anjos, que são a perfeição divina, cria demônios, é uma coisa que não tem sentido. Né? E falta a gente o estudo, né? Quando a gente vai ver as escrituras, e que em muitas passagens Jesus se refere ao diabo, né? Ao satânico, e passagem que diz que ele expulsou o demônio. Na verdade, na doutrina cristã, o demônio é aquele que se opõe a Deus. Ele não é um ser, não é um personagem. Né? Então, a doutrina, os Espíritos veio esclarecer para a gente que todos nós aí entendemos a grandeza divina, né? Por que ele é infinitamente justo. Nessa justeza dele, ele nos criou todos simples e ignorantes, com a capacidade de chegarmos à perfeição. Então, todos nós somos espíritos, sim, mas Deus não criou espíritos anjos perfeitos, não criou diabólicos, não, ele criou espíritos. Né? E na nossa trajetória, no nosso progresso para chegar à perfeição, nós cometemos erros. Nós convivemos com pessoas más. Né? Não está aí na nossa convivência? Foi. E algumas pessoas até personificam o diabo, né? É aquele que tem chifrinho, sim, rabo, né? Tem uma personificação, né?
E isso ficou muito forte na história da humanidade, como se esse ser existisse, né? Ele representaria o mal, é o anjo caído, aquele que se rebelou contra Deus. Mas, assim, pessoal, é, é, Kardec propõe é que a gente estude, procure entender e encontre isso um bom senso, uma razão. Né? Quando você estuda, você vai vendo as incoerências. Né? Aí então você vai procurar uma saída. E a doutrina ela traz essa saída para a gente, esse esclarecimento. Cabe a cada um que está ouvindo fazer a sua própria pesquisa, o seu próprio estudo e tirar as suas próprias conclusões. Né? Kardec sempre deixou claro que nenhum de nós devesse fazer proselitismo, ou seja, querer convencer o outro do que acredita. Eu tenho a minha crença bem firme, mas ela não é cega, né? Como é a proposta da doutrina espírita. Ela é raciocinada. Eu estudei, tentei compreender, refleti, meditei e tirei a minha conclusão. Então, Kardec propõe isso aí. A doutrina não impõe nada a ninguém, ela expõe. E você faça o proveito. Né? Então, o conceito de espírito para a gente fica muito claro. Então, somos seres criados simples e ignorantes que chegaremos à perfeição. No curso da nossa evolução, a gente pratica o mal. Não convivemos com pessoas que fazem o mal, nós também não fazemos, não temos pensamentos ruins, palavra ruim, né? Posições ruins. Nós somos essas pessoas, esses seres imperfeitos, né? Que chegaremos à perfeição do Cristo um dia. Cristo não é o Filho único de Deus, porque senão o próprio Cristo estaria em contrassenso, porque ele se refere a nós como irmãos. Né? Então, somos todos filhos de Deus, ele e nós. Só que ele é um irmão que ele foi criado muito antes. Então, a evolução dele se deu bem antes da nossa. Mas todos nós chegaremos a essa perfeição. Não a perfeição de Deus, mas a perfeição que nos cabe, que Deus permitiu. Sim, Flávio? E muita gente acha que Deus criou ele já perfeito, né? É, Esquece que ele passou pelos mesmos caminhos que nós também estamos passando, né? As pessoas acham que ele foi criado, assim, ele já veio perfeito. Enquanto, na é, verdade, a gente sabe que não, né? Ele precisou passar também por todos os caminhos que a gente está trilhando. é isso. Então, assim, primeiro eu queria trazer esse conceito de espírito, né? Porque para a gente falar de influência espiritual, primeiro a gente precisa compreender o que são os espíritos. Então, se os espíritos estão aí, o apóstolo Paulo afirmava o quê? Nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Né? Então, acreditar no espírito, se você acredita ou não, infelizmente, se você não acredita, eu vou te dizer que eles existem. E eles estão ao nosso redor o tempo todo, não é só o espírita que o espírito está próximo. Né? Os espíritos somos nós que não tem um corpo. Né? Quando eu morrer, quando eu desencarnar, eu serei um espírito. E eu também estarei em algum lugar, talvez entre a minha família. Né? E aí Kardec traz um compêndio maravilhoso para falar como é a vida espiritual, dá uma ideia para a gente que não cabe aqui, senão a gente tem que ficar falando 5 horas para falar disso tudo. Né? Então, mas está tudo aí para a gente aprender, né? Que você não vai para o céu ou vai para o inferno. Né? A própria igreja já admite hoje o inferno, o purgatório, é um estado mental, não é um local físico, né? Em que a criatura se destina. E isso a doutrina espírita afirma. Né? Quando a pessoa ela leva uma vida desarmonizada, né? Desalinhada aos propósitos divinos, quando essa pessoa desencarna, ela vai viver o inferno na vida espiritual. O inferno no sentido de que ela vai passar pelos apertos consequentes da vida que ela levou. Né? E ela vai ter a companhia de espíritos que também fizeram aquilo que ela fez quando encarnado. Então, essa presença espiritual, ela é real. Os espíritos estão conosco no tempo todo, não é só na casa espírita, não, pessoal. E às vezes quem não é espírita acha que a casa espírita está cheia de espíritos. E na igreja não tem, no templo não tem, na sua casa não tem, na rua não tem. Os espíritos estão por toda parte.
tenham certeza disso, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 456, Kardec pergunta se os espíritos veem o que fazemos. Olha a pergunta dele. Os espíritos veem o que fazemos. E eles respondem: eles estão ao nosso redor, conhecem até os nossos pensamentos. Então, quer dizer, essa resposta bate com o que Paulo fala. Nós somos cercados por uma multidão de espíritos. Não é um só, não. É uma multidão. São vários espíritos que se acercam de nós o tempo todo, 24 horas por dia. Aí, o que é importante? A gente saber que esses espíritos nos influenciam, né? Então, a gente vai falar da questão 457, em que Kardec pergunta, faz exatamente essa pergunta, né? Se os espíritos nos influenciam, e eles respondem, influenciam mais do que a gente imagina. Na verdade, eles nos dirigem, né? Então, isso é muito importante. Então, eles estão ao nosso redor, eles conhecem os nossos pensamentos, testemunham a nossa vida diária, cotidiana, e eles têm uma relação conosco, né? Eles se comunicam conosco. Basicamente, de duas formas, a gente pode dizer, assim, de uma forma fácil, né? Eles se comunicam conosco de uma forma oculta, que é através da influência, que ela pode ser boa ou má, né? Que é essa influência que os espíritos estão falando nessa questão. Eles estão sempre participando da nossa vida. Então, é uma influência oculta que muitas vezes você não percebe. Você tem uma ideia que acha que é sua, mas foi um espírito. Você fez uma oração pedindo orientação e o espírito ali ele exerceu a sua influência. E pode ser boa ou má. Você pode estar querendo fazer uma coisa ruim. Também vai ter um espírito te influenciando. É essa questão importantíssima, né? Porque temos espíritos bons, nós vamos falar, e temos espíritos que não são e que também nos influenciam. É fundamental a gente entender isso para a gente não colocar a responsabilidade sobre os espíritos, porque na verdade não é. Né? Apesar de ter ouvido e eles nos influenciam mais do que a gente imagina, mas quem faz o convite para essa influência somos nós. Isso Nós é muito atraímos. importante. Exatamente. Então, isso é muito importante. Então, assim, deixar a ideia de que quais são esses espíritos, então, que estão ao redor de nós. Kardec vai explicar para a gente que existem basicamente 4 tipos de espíritos que se acercam de nós. Isso frequentemente, né? O primeiro, que a gente chama, nós chamamos de guia espiritual, ou você pode chamar de anjo da guarda, né? É um espírito superior que está conosco desde antes da gente nascer, antes da gente encarnar, né? Que nos ajuda na preparação da nossa encarnação e nos acompanham na nossa vida e às vezes até por mais de uma encarnação, né? Então, esse espírito é um espírito superior. Ele tem uma relação mais íntima com Deus do que nós, né? A segunda classe de espíritos seriam os espíritos familiares. Os espíritos familiares, Kardec vai explicar, que são entes queridos que convivemos em outras encarnações. Um pai, uma mãe, um amigo, um irmão, que nos ama e que estão na vida espiritual, né? São espíritos, alcançaram algum equilíbrio e, com a permissão divina, eles então pedem para ajudar os seus entes queridos, né? E, de acordo com a vontade de Deus, ele permite. Então, esses são os espíritos familiares. Eles estão mais próximos de nós, em evolução, né? Mas a maior característica é que eles nos amam. Eles estão sempre tentando nos ajudar. A terceira classe de espíritos, Kardec vai dizer que são os espíritos afins. Ou seja, são os espíritos que têm afinidade com aquilo que estamos fazendo. Então, imagine que nesse momento nós estamos aqui tentando falar da doutrina do Cristo, tentando aprender a melhorar a nossa condição de vida, a nossa convivência, que é todo o propósito de tudo que a gente aprende, é nos ensinar a conviver. Então, imagine que espíritos estão conosco nesse momento, né? Aí no seu lar, aqui conosco, né? Que estão participando, os espíritos que estão nos ajudando.
Então, esses espíritos, eles têm essa afinidade conosco. Não é uma coisa pessoal, né? Não é uma coisa pessoal, é afinidade de propósito. Né? Da mesma forma, eu posso terminar aqui o nosso estudo, aí eu sento no meu sofá, abro uma garrafa de uísque, boto um filme bem ruim para assistir na minha televisão, aí você acha que os espíritos vão continuar comigo? Não vão, né? Não vão. Eles vão embora, porque o propósito deles não é esse. Então eu quebrei a afinidade com eles, eles vão procurar outra afinidade. Mas outros vão se acercar de mim. É isso que é importante. Eu não vou ficar sozinho, porque eu mudei a escolha. Aí outros que também gostam de beber, que gostam de assistir aquele tipo de filme, eles vão ficar do meu lado. Então sempre haverá um tipo de espírito ao nosso redor. Né? E uma quarta classe de espíritos, que Kardec vai chamar de perseguidores, ou que a gente chama muitas vezes de obsessores. São espíritos que em outras encarnações nós fizemos mal a eles, e eles nos acham e eles nos perseguem, eles querem vingança. Eles tentam, de toda forma, nos fazer o mal. Então, assim, ficar claro esse entendimento, né? De que quais são os espíritos que se acercam de nós. Aí cada um de nós tem que fazer a sua reflexão do que eu quero. Né? Porque sou eu que vou chamá-los. Eles não vão vir com a vontade própria. O espírito que é perseguidor, eles são determinados, eles são impetuosos, porque eles querem vingança. Eu já tive a oportunidade de conversar com espíritos, e eu fiz mal em encarnações passadas, né? E não tem como você querer justificar, porque eu fiz. Né? E ele não conseguiu perdoar, ele ficou naquela uma coisa muito forte, e ele me encontra, então ele quer me destruir. Né? A gente ouve isso, conversando com os espíritos, que o desejo dele é destruir aquele ser, porque ele está ferido. Né? Então, no processo de tentar fazê-lo compreender de que a vingança não vai levar a nada, todo um processo de evangelização do espírito para demover ele daquela situação. Mas, na verdade, foi eu que propiciei a aproximação dele. Né? Mesmo que ele me encontre, ele me localizou. Pô, ali está o cara que destruiu minha família, eu quero me vingar dele. Mas aí depois Kardec vai falar que o que qualifica a nossa companhia espiritual é o que você faz, é o que você pensa. Sim, Flávio. Daí, o Flávio, a necessidade da gente, sabendo disso, vigiar os nossos pensamentos, procurar viver em harmonia com todo mundo, né? Não evitar causar dores no outro, porque a gente não sabe se a gente vai conseguir reparar tudo aqui. A gente sabe como eles voltam, né, para tentar se vingar quando a gente faz alguma coisa. Então, buscar viver o máximo em harmonia possível, né? É isso mesmo, né? Então, a proposta é essa, é a gente ter esse entendimento, né? Os espíritos existem, eles estão ao nosso redor, eles nos influenciam, mas o total responsável por essa influência sou eu, não são eles. Eu é que vou dizer qual a influência que eu quero ter. Aí você pode perguntar assim, mas Flávio, mas eu não, no dia a dia a gente não tem essa percepção, né? E é verdade, se você for conversando, eu já fiz isso, você conversar, mesmo com os espíritas que já entendem que os espíritos existem, que eles estão ao nosso redor, que eles nos influenciam, mas a gente não tem essa prática diária, né? Desde que você acorda, que tem espíritos no seu lar, né? A gente até que esquece às vezes. não, a gente às vezes não, eu acredito que a maioria Quase das vezes, quase sempre, né? Mas independente da gente esquecer, da gente ignorar, eles estão ao nosso redor. E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, né? Então, esse pensamento a gente tem que direcionar sempre. E sempre se questionar sobre a escolha que eu estou fazendo, sabendo sempre de antemão. Se eu tiver maus pensamentos, se eu tiver desejo de vingança, se eu tiver sentimentos de mágoa, de raiva, de ódio, eu vou trazer companhias ruins. E aí o meu dia vai ser ciceroneado por esse espírito ruim também. Que ele tem uma afinidade comigo ou ele é um obsessor, porque é dessa maneira que eu abro a porta.
né? São no exercício dos meus sentimentos ruins, das minhas fraquezas, que é a porta aberta para a aproximação dos espíritos inferiores. E aí, como fala a questão, lá no Livro dos Espíritos, eles vão nos influenciar e vão nos dirigir na questão 459. Né? Então, você permite que a condução da sua vida seja dos espíritos. Né? Você permite isso. Então, muitas vezes, você se pega assim, poxa, mas por que eu estou pensando isso? Eu acordei com esse pensamento ruim. Então, assim, é importante a gente ter essa ideia de que os espíritos existem, eles nos influenciam, para a gente, seguindo a orientação do Cristo, né, vigiar e orar, a gente está sempre atento. Né? Dizer na sua prece, Senhor, eu quero ter um dia bom, eu quero ter bons pensamentos, eu quero fazer boas escolhas. É óbvio que isso não basta para que a gente acerte sempre. Né? Eu faço isso todo dia e eu erro todo dia. Né? É uma frase do próprio apóstolo Paulo, né? Por que aquilo que eu quero fazer eu não faço e o que eu não quero eu faço todo dia? Mas isso a gente entende, porque nós estamos num processo evolutivo. Não tem como exigir de nós uma perfeição que nós não temos. Nós estamos, como Kardec afirma, num processo de transformação. E essa transformação, ela se dá, primeiro, pelo conhecimento. Você tem que saber o que fazer. E pelo desejo de se transformar. Eu não quero ser assim, eu não quero ter raiva, eu não quero ter ódio. Por quê? Porque o único prejudicado sou eu. O único prejudicado sou eu. Né? E aí a gente vai entender muitas vezes, nesse tempo que a gente vive de pandemia, né? As pessoas têm coisas, né? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com aflição, e muitas vezes você já deve ter ouvido isso de pessoas, ou até vocês já passaram por isso. Você está com um mal-estar qualquer, você vai ao médico, o médico te examina, faz exame e fala para você assim, você não tem nada. Mas por que isso acontece? Porque você está tão envolvido pela influência, quando a influência é ruim, tem a troca de energia, né? A energia ruim que vai impregnar não só a sua alma, como o seu corpo físico. E isso, com a continuidade dessa presença e a quantidade de fluido que você vai absorvendo, isso vai refletir no corpo físico como uma doença. Primeiro, como mal-estar, você vai sentir alguma coisa, né, que ainda não é uma doença, mas você sente uma dor de cabeça que não passa, uma coisa no estômago, uma aflição, o coração dispara, você não sabe o que é aquela energia da influência ruim. E a persistência disso se torna uma doença. Né? O espírito Inácio Bittencourt, ele vai afirmar que a doença é fruto da nossa imperfeição. Né? A doença você não pega ela por acaso. Eu tenho pressão alta porque minha esposa bota muito sal na comida. Não é por isso. Eu sou diabético porque eu não resisto a comer doce. Não, não é isso. É uma imperfeição da alma e reflete no corpo físico. Né? Nós somos totais responsáveis pelas doenças que adquirimos. Se você for perguntar ao médico a causa assim básica, né? As doenças que mais tem, hipertensão, diabetes, se você tem, pergunta ao médico, doutor, qual é a causa da minha doença? Ele vai responder para você, não sei. A medicina não sabe. 90% das doenças, a medicina não sabe a causa. Vocês sabiam disso? Sabe diagnosticar, identificar, tratar, fazer prognóstico, mas a causa não sabe. Sabe por quê? Porque eles procuram no corpo. E não está no corpo. A causa é na alma. Né? A causa está na nossa alma. Ou seja, no nosso comportamento. Traz o perispírito, né? A gente vai marcando o nosso perispírito, né? Exatamente. Então, assim, quando você passa a fazer melhor as suas escolhas, né, das suas companhias, aí você faz um exercício que traz um benefício assim que se abre em leque para você. Né? Primeiro, o seu esforço de transformação, que não é fácil, que dá muito trabalho, com certeza. Né? É uma luta interior que você trava com você mesmo, porque você vai ter maus pensamentos, né? Você vai lembrar de fulano, ele falou aquilo que você não gostou, aí vem a mágoa, a ferida da mágoa, da raiva. São coisas que nós temos que trabalhar. Né? É o desenvolvimento do sentimento que a gente está trabalhando. Mas a gente só trabalha isso primeiro se você o reconhecer. É o processo de transformação. Né? Conheça-te a ti mesmo primeiro, como propõe
Santo Agostinho, lá na proposição de Sócrates, né? Quando você passa, então, a se conhecer e você verifica as coisas que você não quer mais ser, você passa a lutar para se transformar, né? Mas isso é algo consciente de cada um, né? Eu não tenho que cobrar de você que você se esforça mais, eu me esforço menos. Isso é uma coisa íntima de cada um. Cabe a É uma nós vontade auxiliar. particular, né? Isso, mas cabe a cada um de nós participar e auxiliar na evolução do outro, na medida que o outro permita, né? A nossa convivência, as pessoas com quem a gente convive. Se eu sou impaciente, intolerante, eu não estou colaborando com o outro. O outro tem sua dificuldade. E eu estou batendo mais na ferida dele. E na minha também, né? Porque eu não estou trabalhando a minha. Então, toda a proposição de Jesus, ele aflora para a gente, não? De fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fizesse a você mesmo, de amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, é todo um processo e que ele começa com as coisas simples, porque quando você fala em amor, todas as proposições de Jesus, a gente tem dificuldade de materializar aquilo na nossa vida. O que a gente o que a gente não consegue muitas vezes é ter a simplicidade do Cristo. E a simplicidade está aí. A gente tem que começar, como Kardec propõe, usar a inteligência, né? Usar o bom senso e fazer coisas que eu tenho plena capacidade, que todos vocês têm plena capacidade de fazer isso, né? A transformação não vai se dar para nós da noite para o dia, mas a gente pode. Você pode vigiar seus pensamentos, né? Saber que os espíritos estão ao seu redor. Se você tem maus pensamentos, desejos ruins, a influência vai ser ruim, aquilo vai perturbar a sua vida, vai atingir seu corpo físico. A humanidade está aí muito doente, os hospitais estão cheios, não é porque falta hospital e médicos e enfermeiros, é porque tem muito doente. Tem muito doente, né? E por que as pessoas estão doentes? Não é por conta do coronavírus, não é por conta do que não tem prevenção de saúde, não tem saneamento básico, tudo isso contribui. Mas o fator principal é a sua condição moral, né? Porque a doença ela vem como um processo expiatório no seu comportamento como espírito, né? Nas escolhas que você faz no dia a dia. Se você está fazendo escolhas erradas, como Jesus afirma, né? Cada um segundo as suas obras. Nós vamos colher aquilo que plantamos. Jesus está se referindo à justiça divina, né? E eu acho, Flávio, que a gente também tem que pensar isso que você está falando, as metas que a gente está propondo para nós. A gente tem que começar com metas curtas, né? Eu não vou fazer essa transformação, o meu salto não vai ser, não vou sair de um espírito agora mediano e já virar um espírito crístico. Então a gente tem que pôr metas alcançáveis, até para a gente não desistir na caminhada. Então a gente põe hoje eu não vou pensar mal de ninguém. Então, uma meta curta, uma meta plausível. Hoje eu vou fazer o bem para alguém. Hoje eu vou ajudar alguém. Então, assim, a gente começa com essas metas pequenas até a gente conseguir ter metas maiores, né? E chegar lá onde é o nosso objetivo final. E aí a gente vai vendo, né, as maneiras como a gente pode sofrer influência, né? Então, o primeiro é pelo pensamento. Como eu falei, os espíritos se comunicam com a gente basicamente de modo oculto, que é a influência, que é o pensamento, né? Ou eu acho que eu até não falei da segunda forma, que é a forma ostensiva, que é a mediunidade. Não é o nosso tema aqui. Então, nós vamos ficar na forma oculta, que é essa influência. Então, ela se dá pelo pensamento. Então, nós temos que aprender a tomar conta dos nossos pensamentos. A ciência fala aí que nós temos de 20 mil a 60 mil pensamentos diários. É muita coisa. A gente não consegue terminar um raciocínio, a gente já emenda outro pensamento, né? E isso, muitas vezes, é por influência. Mas o pensamento está no nosso controle. Ninguém controla o nosso pensamento. Você abre mão desse controle, né? E aí você passa a receber essa influência e eles vão direcionando você. Mas você, a todo momento, você pode falar assim, opa, peraí. Pronto, quando você faz isso, interrompeu. Está no seu controle. Mas aí, mais uma vez, a gente seguiu o Cristo. Vigiar, vai vigiar o outro, vai vigiar você. O que você está pensando? O que você está sentindo? Né? A outra coisa são as ideias, que é diferente de pensamento, né? Ideia é o contexto. Você acorda assim, hoje eu vou brigar com o fulano, porque eu não aguento mais carregar isso. Pronto, a tua ideia é brigar.
Aí daí vem os pensamentos. Aí eu vou falar isso, eu vou fazer aquilo, né? Então, isso a gente tem que melhorar, porque as consequências são ruins. É exatamente por esse motivo, pessoal. É você agir em seu próprio benefício. O que a gente tem que aprender é que o fruto de... Olha só, a gente já sofre há muito tempo. Eu acredito que todos vocês, assim como eu, estamos cansados de sofrer. Mas o controle de cessar o sofrimento não está em Deus, não está na mão de Jesus. Não adianta eu ficar de joelho para eles pedindo que eles resolvam os meus problemas, que eles não vão. Infelizmente, eu lamento dizer, mas eles não vão. Eles vão nos apoiar, nos ajudar. Mas o autor disso aí, a iniciativa é minha, né? É a iniciativa de transformação. Quando os espíritos superiores, Jesus, Deus, vê o seu esforço, aí você recebe a ajuda. Se você não faz esforço, você se compraz ainda em ter mágoa, em ter raiva, em ter pensamentos ruins, em julgar o outro, desejar que o político morra, que isso, que aquilo, que está fora completamente do seu controle, aí não tem como, né? Você vai continuar com as influências ruins e isso gera o quê? Você nunca tem paz, o seu coração está sempre acelerado, porque esses pensamentos geram emoções, essas emoções geram reações químicas no seu corpo. E se essas emoções são ruins, essas reações químicas são degeneradoras, né? Vai secretar hormônios, enzimas, aminoenzimas que vão ser nocivas ao seu corpo, né? E, por outro lado, se você aprender a fazer escolhas boas, o benefício é todo seu, né? Se você tenta não ter pensamentos ruins, não julgar ninguém, não criticar, porque não está no nosso controle. Por que eu me detenho a ficar assistindo um jornal, por exemplo, aí comentando, poxa, está vendo? Fulano tem que ser preso, você é um desgraçado, é isso. Olha só a vibração. Quem é que está contigo nesse momento? Você sempre pensa assim. Quando você pensar alguma coisa, falar alguma coisa, pensa que em companhia invisível que está ao seu lado, né? Aí você vai ter medo, né? Porque se for, quanto pior for o seu pensamento, o seu sentimento, pior é o estado do ser que está do seu lado. É isso que você quer? Você tem que se perguntar isso. Então, só que nós temos a capacidade, que é a sintonia, que a questão 456 fala lá, né? Eles falam que eles sintonizam com os afins, né? E afinidade é isso. Eu posso mudar a minha sintonia, eu posso mudar ela agora. Eu estou aqui magoado, eu estou triste. Eu falo, por que você está assim? Ah, porque fulano falou um negócio comigo, eu fiquei muito aborrecido. Não, mas peraí, vamos fazer uma prece, vamos aqui abrir o evangelho. Pronto, naquele momento você muda o seu estado, está no seu poder. Você não é obrigado a permanecer aqui, né? Então, são ferramentas que a gente pode utilizar e que a gente abre mão, né? Parece que será que você o Kardec dá esse exemplo, né? Você bota a mão num prego, o que você faz? Você empurra para o prego entrar todo ou você tira a mão? Eu tenho certeza que muitas vezes eu empurro o prego. Está doendo, mas eu estou empurrando. Você vê? Né? Mas aí chega num ponto que você não aguenta a dor mais. Você quer se livrar daquilo, né? Só que aí chega o desespero, né? As pessoas aí têm a depressão, as pessoas vão para o suicídio, porque aí perderam totalmente o controle da sua vida. Se chega a esse ponto, fica difícil. Mas enquanto a gente tem essa razão, o discernimento, e procurar fazer a escolha certa, pronto, a gente vai aí, vamos ter tropeços, mas eles serão menores, né? As outras coisas que influenciam muito são as causas externas, né? Hoje a mídia está presente na nossa vida. Então as escolhas que você faz são importantíssimas. O que você ocupa o seu dia? Né? Se você passa o dia no seu... Até falou aqui, ó, parei de ficar vendo jornal para não ter esses tipos de pensamentos. O negócio não está fácil e acaba nos levando a esses tipos de pensamento. É verdade isso que você está falando, né? A gente fica influenciado, exatamente. Né? Exato, e eu estou permitindo, né? Se eu estou assistindo uma coisa, não interessa se é verdade ou não, eu não estou discutindo aqui se eu sou a favor de A ou de B, essas questões são outras, né? Coisas que o verdadeiro espírita, como Kardec afirma, ele já devia ter se livrado, né? De você ser do partido A, do partido B, você é do time A, do time B. A proposta de Jesus não é que eu seja contra ninguém, né? Então, toda vez que eu sou
Você torce para que time? Eu torço para o time tal. Aí eu sou contra o outro. Se você, é o que a gente vê aí, as pessoas brigam, tiram a vida do outro por causa de jogo de futebol, é partido político, né? A gente vê a baixaria que nós estamos vivendo, as pessoas se agredindo e trazem mal para a sociedade, porque eles representam a sociedade, né? Então, não cabe a nós julgá-los, né? Cabe a nós perguntar onde eu estou colocado nisso. Eu vou entrar eu vou entrar nesse campo? Presta atenção na sua escolha. Eu vou ficar lá, mas fulano está certo, tem que ir para a cadeia, isso é um bandido, e isso e aquilo. Olha, não cabe a nós. Você, nesse comportamento, a sua vibração vai para baixo. Lembra sempre disso. Que companhia você tem, né? A justiça divina, ela cuida de tudo. Não precisa que eu critique, nem que eu julgue ninguém. Isso cabe à justiça divina. Não cabe a mim, não cabe a você. Jesus recomendou que a gente não julgasse, né? Começa a fazer essa seleção que a gente precisa fazer dos pensamentos, a gente muitas vezes já consegue fazer na prática do nosso dia a dia. Quantas vezes a gente já deixa de ir em alguns ambientes que a gente não fica, não fico bem quando eu tô lá, não gosto, o papo que eles levam lá, aquela turma que eles fazem lá não me agrada mais. Então a gente já consegue fazer uma seleção do nosso ambiente físico, né? Onde a gente está. Agora basta a gente começar a fazer também essa seleção nos pensamentos, que é mais difícil, né? Mas é mais ou menos comparando isso. A gente já está fazendo essa seleção. Eu vou para aquela festa, o pessoal só fica bebendo, sai de lá todo mundo bêbado e rola droga. Não vou, não. Então a gente já começa a fazer essa seleção. E agora a gente tem que começar mais ainda desses nossos pensamentos, né? Isso, pessoal, é um exercício de cada um. Veja bem, a doutrina espírita ela tem a característica de não impor nada, ela expõe, a escolha é sua, né? Essa era a proposição de Jesus. Jesus, é o livre-arbítrio. Exatamente. Ele colocava para a gente qual era o caminho que conduzia a Deus e deixava que a gente escolhesse, né? Então, sempre que a gente ouve, a gente perder essa condição de que tem que ser assim, não. Cada um tem o seu momento, não me cabe a mim julgar se você está fazendo um esforço maior ou menor, né? Eu não estou dentro de você para saber. A gente não conhece o outro suficientemente para julgar o outro. Mas tem coisas, como eu falei, simples, né, como Cristo, que a gente pode colocar na nossa vida no dia a dia e que isso vai ter uma função transformadora que vocês não imaginam, né? Então, assim, agindo ao seu próprio, a favor de você próprio, né? Procurar melhorar a sua companhia. Só que, na realidade, você vai falar, Flávio, mas é difícil, porque a gente, quando você vê no dia a dia, quantas horas, quantos momentos você está numa situação que nem uma prece você consegue fazer. Isso é fato. Todos nós passamos por isso. Por isso é um exercício, né? Por isso a necessidade do estudo, da reflexão, porque é aquele momento que você faz um refazimento, você retorna ao Cristo. A gente sai do convívio do chamamento da matéria, né? Então, por isso, a gente tem que ter esses momentos íntimos nossos, como Jesus recomendava, né? E tem coisas, pessoal, assim, simples que você pode fazer que são transformadores. Primeiro é o que Kardec afirma, né? Para você filtrar as escolhas, né? Se você quer ter a companhia dos bons espíritos, o primeiro item principal é a prática do bem. Em tudo que você fizer, se você tiver a intenção do bem, você vai ter a companhia do bom espírito. Porque o bom espírito ele só deseja o bem. Então, mesmo que você não consiga, né? Como eu falei, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo o tempo todo. É óbvio, eu sou imperfeito. Eu não vou conseguir. Eu tenho certeza disso, mas eu quero. É isso que é importante. Você falar assim, Senhor, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser mais paciente, eu quero ser tolerante, eu quero perdoar o fulano que me ofendeu, eu não consigo perdoar há tanto tempo. As pessoas carregam isso durante... Né, eu conheci uma pessoa numa conversa, ela falou que não falava com o irmão há 18 anos. Olha só. Então é uma ferida antiga. E quantos de nós temos esse problema? E pessoas que a gente tem dificuldade, o que você faz? Você risca da sua vida. Não é possível, pessoal. Infelizmente, não é possível fazer isso, né? O caminho é o do Cristo.
Se a gente se desviar dele, né, a questão 614 do Livro dos Espíritos fala isso. O ser só é infeliz quando se afasta da lei. Presta atenção, o ser só é infeliz quando se afasta da lei. Então, toda vez que você se sentir infeliz, não é culpa da sua esposa, do seu marido, do fulano, do beltrano, do seu chefe, do seu vizinho, do presidente, do político. Não. O responsável é você. A sua infelicidade, ela é o único responsável é você, porque você está fazendo as escolhas erradas. Né? E qual é a escolha certa? A escolha certa é fazer a vontade de Deus, como Jesus afirma no Evangelho de Mateus. Aí você pergunta, mas Flávio, qual é a vontade de Deus? Isso é mais difícil. O que Deus quer que eu faça? Eu oro, né? Eu peço. A vontade de Deus é isso que Kardec está colocando, é fazer o bem. Ele só quer isso de nós. Né? Ah, mas eu não consigo o tempo todo, não tem problema. O que vale é a sua intenção. Os espíritos colocam isso para a gente. Eles não estão preocupados com o nosso sucesso. Tá? Nós é que nos preocupamos com o sucesso. Eles não estão. O que importa para eles é a nossa intenção. A sua intenção era boa, você não acertou. Por quê? Você ainda está em processo de evolução, ainda não conseguiu fazer a escolha certa, mas você está tentando. Agora, se você tem síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. Aí não tem jeito. Né? A gente tem que ter a humildade de reconhecer que estamos num processo de transformação e que vamos mudar o tempo todo, tem que estar aberto. E qual é o que vai me dar a luz? É o conhecimento. O conhecimento é que me dá a luz para eu enxergar o que eu preciso mudar. É o ensino moral do Cristo que é a minha referência. É isso que é importante. Então, a prática do bem, né, a prece, né, é fundamental nos nossos dias, que a gente já tem isso. Né? Agora, uma coisa que a gente faz todo dia, pessoal, que já está acabando o nosso tempo, né, e que todo mundo pode mudar, é reclamar menos e agradecer mais. Olha, a gente reclama demais. Você acorda de manhã, está chovendo, aí você fala assim, poxa, tá vendo, gastei R$ 200 no salão ontem, agora está essa chuva, vou ter que parar. Não é o meu problema, né? Porque eu não gasto dinheiro nenhum no salão. Então, se tá sol, aí você, agora como é que esse sol, eu vou ficar todo suado, vai estragar minha maquiagem. Então a gente tem sempre uma reclamação. E Kardec ele vai pontuar isso aí. Toda vez que a gente reclama, a gente é uma ofensa a Deus. Né? Porque você reclama de algo que não está no seu controle. Né? Não está no seu controle as coisas. As coisas que estão no seu controle. Reclamar é um hábito, virou um hábito. Você tem que reclamar de alguma coisa. Exatamente. Mas ele é extremamente nocivo. Ele baixa a sua vibração, a sua energia e diminui a sua capacidade de fazer boas escolhas. Então, é um exercício que você pode fazer diariamente. Desde que você acorda, Senhor, muito obrigado pela vida. Muito obrigado que hoje eu posso levantar, que eu posso andar, fazer as minhas coisas. Porque tem gente que não pode. É verdade. Né? Então, por que a gente fica reclamando? Então, essa questão a gente pode filtrar melhor as nossas escolhas. 3 coisinhas assim que eu sempre falo, né? Que você pode falar, colocar mais no seu vocabulário diário. Né? Muito obrigado, por favor e me desculpe. É uma coisa simples, né? Mas quanto mais vezes você falar essas palavras, contribui para melhorar a sua vibração. Quantas vezes a gente agradece? Primeiro as pessoas de casa, né, da nossa convivência. Ah, não, mas sei lá, a sua mãe, a sua esposa, seu marido lá, fez um almoço para você, colocou lá, você fala, pô, obrigado, meu bem. Não, mas é como se fosse, né, obrigação da pessoa. Tudo bem, obrigação. Né? Você pediu um copo d'água, muito obrigado. Né? A gente fala mais isso. Que é bom para você. Exatamente. Exatamente. Por favor. Né? Fulano, pega isso lá. Não custa, né? E faz Fulano, uma diferença por favor, pega aquilo lá para mim. Né? Então, é a maneira de falar, né? Porque isso é energia. A maneira de falar é uma energia que influi diretamente na sua vida relacional. Tudo que a gente aprende é para melhorar a nossa vida relacional. E muitas vezes nós somos os causadores dos nossos conflitos, não é o outro. Olha a maneira como eu falo. Então, é prestar mais atenção nisso, né? Melhorar as nossas escolhas, se acostumar, se você parte do princípio que nós somos seres imperfeitos e que erramos muito, né? Eu erro muito. Então eu tento ao máximo me desculpar se eu errei, falando, Flávio, me desculpe, olha, eu não estava bem,
né? Colocar isso mais na nossa vida. Isso vai te E aliviando isso, das Flávio, energias não é ruins. uma vergonha, né? A gente reconhecer o nosso Não, erro, não é vergonha, não quer dizer que eu estou me é um, humilhando para o outro pedindo não, é desculpa, um né? exercício de humildade, né? A maior característica do espírito superior, Kardec vai pontuar lá, a maior característica do espírito superior é a humildade. Jesus, ele lavou e beijou os pés dos apóstolos. Um espírito puro, um espírito puro. Olha só, ele disse, eu vim aqui para servir e não para ser servido. E a gente quer ser servido o tempo todo, Sim. né? Então é um exercício de humildade, reconhecer que eu errei, me desculpar, ser gentil, pedir por favor, agradecer por tudo, muito obrigado. Às vezes, não sei se acontece com vocês, né? Pessoas da nossa vida de relação, ou no trabalho, ou em qualquer atividade, agora com o WhatsApp, né? Aí fala assim, Flávio, faz isso assim, assim, assado. Não tem, por favor. Não, para mim não tem problema nenhum, mas eu lamento pela pessoa, né? Eu fico imaginando que estado está essa pessoa, né? Porque Verdade. quando você começa assim, Flávio, por favor, você poderia fazer isso assim, assim, assado? Né? Isso já melhorou o seu estado, não é para quem você vai mandar, né? Apesar que tem um impacto para quem que você O manda, né? outro que Mas recebe já principalmente para recebe você, diferente. já recebe diferente, né? Ô, Então isso Flávio, eu já, estou preocupado já com o nosso tempo. Quanto tempo a gente tá tem aí? certo. Você está controlando. Aqui está faltando 3 minutos. Então a gente Podemos? precisa Tá, então agradecer. tá bom. Tá certo. Olha, não vai dar nem para ler os comentários aqui, que eu queria ler mais uns comentários. Eu queria agradecer a participação de todo mundo, agradecer você pela sua disponibilidade. Foi muito bom ter você aqui com a gente. E antes de pedir para você encerrar com a prece, eu só queria lembrar que a gente vai ter o Arraiá do Zé do Bem, que é um arraiá que a gente faz todo ano no Suave Caminho, mas esse ano a gente não vai conseguir fazer presencial, então vai ser o Arraiá na Caixa. Então, quem quiser saber mais detalhes, eu não vou ter tempo de explicar aqui, entra na página do Suave Caminho, lá está explicadinho, a gente vai comprar por R$ 40 e você vai passar lá e pegar, seu nomezinho vai estar na caixa e você vai receber o kit que você comprou, tá bom? Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Flávio, muito obrigada.